quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu não vim aqui para apenas dar uma opinião ou algo que de mim mesmo, mas trazer a palavra de Deus para esse tempo que Deus tem levantado a igreja, para esse momento da história, para fazer diferença, amém? E durante 2 semanas o pastor Léo falou do primeiro, que a igreja é sobre congregar, que foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi sobre maturidade. Quem estava aqui, quem lembra? Eu quero em uns breves minutos trazer algo para o nosso coração que tem a ver com esse momento, amém? Então, se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, quantos aqui trouxeram a Bíblia, diga amém. Quantos não trouxeram, diz misericórdia, Senhor. Você sabe que a gente está aí no novo tempo aí de usar a palavra, né? Usar a Bíblia, a palavra de Deus. É muito bom você ter o livro. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16, está aí no meio da Bíblia, facinho de achar, amém? No capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 13 em diante. Nós vamos ler Mateus 16, do versículo 13 em diante. Quando todos tenham, digam amém. Quem já encontrou? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus 16, 13... E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. No 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, eu estou aqui nessa manhã, juntos com a família, Pai, para celebrar o nosso aniversário de 26 anos de ministério. E eu quero te pedir nessa manhã, Deus, que tu venhas com poder, revelando, mostrando. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz, calar todas as outras vozes. Pessoas aqui, Pai, vão tomar decisões, pessoas aqui precisam de direção, pessoas aqui precisam de respostas, e somente a tua palavra vai nos dar essa resposta. E nós queremos abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não o que nós queremos, mas aquilo que realmente nós como igreja precisamos. E o povo de Deus diz: amém, amém, queridos. E hoje é um dia especial, um marco na nossa jornada. Estamos celebrando 26 anos. E eu estava lendo uma pesquisa que grande parte das igrejas terminam com 10 anos, 8 anos, 15 anos. São poucas as igrejas que resistem tanto tempo. Mas Deus quer mudar a história, amém? Deus quer fazer algo novo na geração que está vindo. Sabe, querido, e nós podemos testemunhar o cumprimento da promessa de Cristo, que é: as portas do inferno não prevalecerão contra a... Diga isso bem forte: as portas do inferno não prevalecerão. Você é igreja? Quantos são igreja aqui? Então você está preparado, está protegido e guardado contra as astutas ciladas do diabo. E esse, amado igreja, é um tempo de gratidão, de olhar
através da história e ver a fidelidade de Deus, o amor de Deus, e olhar para frente, para o futuro, com esperança e o compromisso renovado em Senhor Jesus, na glória de Deus. Amém? Quantos querem ter esse compromisso renovado? E sabe, queridos, tem uma mulher de Deus, uma gaúchinha linda, do interior do Rio Grande do Sul, loirinha, que Deus me deu de presente, que é a pastora Suzete. E eu quero chamar ela aqui um minuto. Porque essa igreja começou através de uma oração, de um tempo de oração que ela pediu, e ela vai poder falar. Deixa eu pegar um microfone aqui para você. Sabe como é que surgiu essa igreja? No coração de quem criou a igreja, né? No coração de Jesus. E o Espírito Santo, nós morávamos aqui já há uns 10 anos, havíamos passado por vários lugares, a gente era consumista de igreja, a gente ia, achava, isso aqui não está bom, vamos procurar outra, maior, menor, não sei o quê. Até que Deus começou a mudar o meu coração e eu comecei a desejar uma igreja que fosse uma igreja da família, que vivesse o reino. E eu não tinha com quem conversar na época, eu escrevi uma carta para Deus, pedindo uma igreja no Doral, que não era cidade, porque o Doral nasceu há 22 anos, né? Foi instituído cidade, e isso era há mais de 26 anos atrás. E aí eu escrevi para Deus tudo como eu queria que fosse a igreja, como que eu queria que a igreja fosse conduzida. Eu perdi essa carta, mas lá no céu o Espírito Santo escreveu também, concordou, porque ele coloca ele dá o querer e o efetuar da sua vontade. Então eu creio que foi o próprio Espírito Santo que queria essa comunidade. Amém. Que queria você aqui hoje. E nós começamos com 3 famílias. E logo em seguida chegou o Zé Carlos e Tânia, que estão aqui desde o começo. E Deus levou Medina, né, colheu a sua flor, a flor do seu jardim. E hoje nós estamos aqui por causa da graça de Deus, porque a palavra diz assim que o Senhor escolhe o vil, o menosprezado do mundo, para envergonhar os sábios, porque a glória e a excelência é dele. Então, quem fez a obra foi o Senhor. Muitas pessoas passaram por aqui, outras ficaram um pouco, mais, menos. Cada um contribuiu da sua maneira, mas quem fez? Porque a palavra diz que uns plantam, uns regam, e outros até colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém. Então, Deus seja louvado pelos 26 anos, que venham 26 mais, mas que o Senhor multiplique o seu reino através de cada um de nós aqui, e que você possa se levantar e tomar o teu lugar no reino, porque Deus conta com você nessa última hora que nós estamos vivendo no mundo. Amém? Amém. Obrigado, querida. Dá um beijinho. Então, queridos, a oração dessa mulher de Deus moveu o coração. Ela ia toda noite escondida, me ungia o travesseiro, ungia a minha cabeça, dizendo, ele vai ser um homem de Deus. E eu comecei a ter desejo de realmente fazer uma aliança com o Senhor. E comecei a orar. E aí eu comecei a frequentar o Desafio Jovem, que era uma casa de recuperação, ajudando o pastor Francisco a cuidar de gente viciada em crack. Ia para a rua, pegava as pessoas, levava para a casa de oração e orava por eles, ia buscar. E eu estava trabalhando nisso, mas o desejo, eu falava, nós precisamos de uma igreja no Doral. Não vou trazer os meus filhos aqui, porque era um ambiente bem pesado. E começamos a orar. E o Geraldo, o pai do pastor Estevam, o pai do Estevam, tinha recém-convertido. E ele falou, vamos buscar um pastor. Nem eu, nem você somos, então vamos buscar um. E aí começamos a orar e começamos a entrevistar. Ia lá na Assembleia de Deus, falava, pastor, você não quer ajudar a gente lá no Doral? Que não era Doral, era Miami West. E aí nós conhecemos o Joaquim Júnior. E nós fomos almoçar. E eu sentado na mesa, ele aqui no meio, eu olhei para ele e falei assim, veja bem, o que precisa para fazer uma igreja? A gente pode alugar um salão, e aí a gente pode contratar um pastor. Quanto será que é um salário de um pastor?
Quanto que precisa? Então começamos a falar da parte financeira. E aí ele olhou para mim e disse assim: querido, deixa eu te dizer uma coisa, fecha o teu bolso e abre o teu coração, porque a igreja nós vamos fazer andando juntos, chorando juntos e tendo aliança com Deus e um com o outro. Nós somos igreja, você é igreja. Não sei, mas eu vou ajudar. E aí nós começamos a caminhar. E aí começou a falar, fazemos o discipulado, eu, Geraldo, ele, e começamos a caminhar. Aí, fizemos a reunião na nossa casa, começou a crescer. Um ano depois, em 1999, fevereiro, nós fizemos o primeiro culto. Amém? Primeiro culto na sala da casa do meu irmão, que estava vazia. A gente reuniu umas cadeirinhas lá, 30 cadeiras, e fizemos o primeiro culto. E aí surgiu um problema, peraí, e agora? A gente precisa de um nome. A gente precisa abrir, porque as pessoas começaram a ofertar. E o que a gente faz com isso aqui? O que vai fazer com esse dinheiro? Meu Deus, e agora? E aí nós abrimos a igreja, que é o nosso nome real, Disciples of Christ Church, DCC, Discípulos de Cristo, Igreja Discípulos de Cristo. Porque na verdade, nosso desejo é o seguinte: nós queremos ser discípulos e fazer discípulos. Esse foi o que queimou nosso coração, sair da religiosidade, sair daquela coisa religiosa e fazer discípulo. Fazer discípulo. E aí começamos a igreja, e daí, desse dia em diante, nunca mais parou de crescer. Foram chegando as pessoas, alguns estão aqui há 24 anos, outros estão aqui há menos, outros chegaram na metade. E Deus me deu 2 homens para caminhar comigo. Foram os meus 2 primeiros discípulos, que é o Fred. Cadê o Fred? O cara aqui. Levanta aí, Fred, para o pessoal te ver como você pegou no meu pé no começo, exortando. E o Tarcísio, cadê o Tarcísio? Tá. Aí. Esse é o que mais batia em mim. Vamos trabalhar, muda isso daí. Começamos a trabalhar o caráter um do outro. E fazem 24 anos que nós estamos juntos. E Deus foi trazendo outros irmãos. E essa família é uma família linda. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz aí: você está na bênção, você é lindo. Então, esse é o resumo da nossa história. De maneira bem simples, muitas coisas aconteceram, Deus abençoou, Deus foi se manifestando. Mas hoje, em poucas palavras, em poucos minutos, eu quero trazer essa palavra sobre aquilo que o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita isso: tu és o Cristo. E Jesus disse: Pedro, sobre essa declaração, sobre essa confissão, eu vou edificar a minha igreja. Sobre isso que você está dizendo, eu vou edificar. E a igreja, amados, é um ajuntamento daqueles que têm como fundamento as suas vidas Jesus Cristo, a base de tudo. Dele, por ele, para ele. A igreja, a palavra em grego é eklésia, que quer dizer assembleia convocada para fora. É a ideia de um povo que foi retirado de um lugar desfavorável para um lugar superior, para um lugar melhor. Isso significa igreja. Um povo que foi chamado para sair desse lugar desfavorável para um lugar de bênção, um lugar de propósito, um lugar de chamado. Sabe, queridos, a igreja é um grupo de pessoas reunidas para conhecer, adorar e se apaixonar por Jesus. Eu vim para Jesus pela dor, mas foi através da dor que eu encontrei o amor de Cristo, que me constrangeu, que me perdoou, que me transformou uma nova criatura, que me deu uma nova oportunidade. Eu já contei o dia que eu quase morri afogado, e ali Deus falou: eu tenho chamado, e esse amor fez com que eu fizesse uma aliança com Ele. Eu amo a Cristo mais do que eu amo a minha esposa, eu amo a Cristo mais do que eu amo meus filhos, eu amo a Cristo mais do que eu amo qualquer outra coisa. Ele é tudo para mim. E eu tenho um amor grande por Cristo. Eu tenho um amor grande por Jesus, mas eu sei. Por quê? Porque eu sei o tamanho do perdão que eu recebi. E a Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito
ama. E eu conheço pessoas que não entendem o amor, se consideram, eu sou bonzinho. Aí elas têm Cristo em algum lugar ali das suas vidas, porque elas precisam reconhecer o amor. E eu reconheci esse amor e tive um encontro com esse amor. E Deus mudou a minha vida, porque eu sei o que Ele fez, o quanto Ele me perdoou. Amém? E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Reconhecer. Muito é perdoado, muito ama. Antes eu amava as coisas e usava as pessoas. Hoje eu amo as pessoas, porque eu olho e eu vejo Cristo em cada um de nós. Eu vejo o amor de Cristo pela vida de cada um aqui. Eu conheço o testemunho de muitos de vocês. Eu sei de onde Deus tirou, o quanto Deus fez, o que Ele tem feito. Então isso me apaixona mais de olhar nos olhos e ver, uau, se essa pessoa, se fosse outra no lugar dessa pessoa, talvez nem vivo estaria. Talvez estaria num manicômio, sei lá, em algum lugar. Por quê? Porque eu sei que Deus nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E a igreja, queridos, é um grupo de pessoas sendo transformadas à imagem para refletir quem Ele é aqui, na cidade, no teu bairro, em Kendall, Hialeah, Doral, Pembroke Pines. E aí, há 2 anos e meio atrás, os líderes me convocaram para ser um dos pastores principais, para estar à frente. E eu falava, Senhor, meu Deus, me ajuda. Eu já tenho tudo o que eu sabia, eu já estou no meu limite, o que eu vou fazer para poder seguir em frente? E aí eu me filiei com o ministério City to City, que são pastores que vêm para a cidade lá do Jim Kelly, verdade? Todos conhecem o livro deles, como igreja e tudo mais. E aí eu fui fazer um seminário de 1 ano. Eu, a pastora Suzete, aí estudando com eles, perguntando. E a primeira pergunta que ele me fez, quando eu cheguei, ele falou, Marcos, se a sua igreja fechasse hoje, a comunidade iria sentir? Eu olhei, pensei, falei, não, a comunidade não. Algumas pessoas sim, mas a maioria no outro dia já estaria em outra igreja, porque hoje a igreja aqui é o que não falta. Sim ou não? Aí ele falou, então, para que isso mude, em vez de você ser uma igreja na comunidade, você precisa ser uma igreja do quê? Da comunidade. A comunidade precisa sentir falta. A comunidade precisa interagir. E aí eu fui fazer um seminário lá com o Paulo Borges Júnior, 3 dias. Eu e mais um grupo de irmãos aqui, sentado numa mesa, só palavra, palavra, palavra. E eu cheguei para ele e falei, Paulo, o que eu devo fazer? O que eu faço, a igreja? Eu estou nesse desafio. Ele olhou para mim e falou assim, vende o prédio e faz uma praça onde a comunidade possa fazer parte. Aí o Raul já olhou com o olhão arregalado assim para mim, que ele é do Borges. O Tarcísio já ficou assustado. Mas eu entendi, porque lá no Brasil eles fazem isso, né? Uma praça, né? Cria lá um campo, tem dentista, tem médico, então a comunidade vai lá e é só gente se convertendo. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, nós queremos uma igreja da comunidade. Quantos aqui querem ser uma igreja da comunidade? 3 pessoas só, pastor Léo. Meu Deus. Quantos aqui querem ser uma igreja da comunidade? E é isso que por isso que o Senhor nos chamou. E a verdadeira igreja é fundada em Cristo. Se nós nos reunirmos aqui para qualquer outra coisa, para receber informação, para conversar, chorar, rir, se abraçar, ouvir bons sermões, se não estivermos centrados em Cristo, não conseguiremos viver a igreja que o Senhor planejou. A igreja que o Senhor sonhou. Por isso que nós precisamos entender quem somos como igreja. A pergunta é, a igreja é? Mas hoje eu estou trazendo essa pergunta. Quem nós somos como igreja? Quem é você como igreja? Nós somos aqueles que se reúnem em torno da revelação de que Cristo é o Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, amém? E você sabe muito bem, quem está aqui há muito tempo, que a segunda lição que nós aprendemos nos grupos de casa é a vida e obra de quem? De Jesus. E aí nós temos lá 8 pontos.
Primeiro, Jesus é Deus. Diz a palavra em 1 João, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus é Deus, então nós entendemos isso. Mas não só isso, nós sabemos que também Jesus tornou-se homem. Lá em Filipenses diz, e tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no qual, sendo igual a Deus, não se apegou a isso como algo que ele não pudesse abrir mão, mas se humilhou e se transformou em homem, e na forma de homem ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E aí ele também viveu sem pecado. Viveu sem pecado. A Bíblia diz que nenhum dolo se achou, nem pecado algum. Jesus foi tentado em tudo, mas ele viveu sem pecado, amém? E não só isso, aí ele teve uma vida de poder. Repita, Jesus teve uma vida de poder. Por quê? Porque a palavra diz que Deus ungiu Jesus, o Espírito Santo e poder, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e libertando os cativos do diabo. Mas agora continua. E aí ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Ele foi para a cruz. E ele se entregou por mim e por você. E ele levou naquele madeiro o nosso pecado. A condenação, a célula que estava contrária, toda acusação que havia contra a tua vida, toda enfermidade, toda doença foi cravada na cruz. Quantos podem dar um amém por isso? Amém. Mas aí, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou e aí trouxe vida. E aí ele disse, agora todos aqueles que creem também vão receber um novo corpo, uma nova vida e vão viver eternamente comigo. E essa ressurreição, todos nós aqui, aqueles que creem em Cristo vão receber. Quantos creem nisso? Mas ele também foi exaltado, aleluia, e hoje está sentado do lado direito de Deus, como intercessor, intercedendo por mim e por você. Mas a boa notícia é que ele voltará, amém? Jesus está voltando, igreja. Você pode dar um amém bem forte, diga aí, aplauda ao Senhor. Jesus está voltando. E o que eu falei foi de maneira rápida e sensível, mas eu creio que nesse ponto da vida e obra de Jesus, a gente fica bastante tempo no estudo, não é verdade? Até inculcar na nossa cabeça esses 8 pontos. Quantos aqui já sabem esses 8 pontos de decor? 4, 5, tá bom, tá melhorando, amém? E aí, queridos, essa é a base da igreja. Essa é a base, o fundamento da igreja. Portanto, o que devemos fazer com tudo que temos? Cada música, cada louvor, cada encontro, cada discipulado. O nosso maior desejo, o nosso maior anseio é conhecer e parecer cada dia mais com Jesus. Esse é o plano que Deus tem para nós como igreja, parecer mais com Ele. Ser discípulos de Cristo. O discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que Jesus manda. Esse é o planejamento da igreja. E você já ouviu. E aí ele disse, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja jamais foi usada para prédios, templos, mas para isso que está acontecendo, o ajuntamento do povo de Deus, dos filhos de Deus. E eu quero trazer 3 pontos para que a gente possa fazer algo prático. A primeira coisa que nós vemos, a igreja que o Senhor planejou, Jesus é a pedra angular. A igreja é construída em Cristo. A igreja que Ele planejou é construída sobre Jesus. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. E serve de rocha para todo mundo. É em Cristo que nós vamos edificar, é em Cristo que nós vamos levantar a igreja. Olha o que diz em 1 Pedro 2,6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá no finalzinho. Vai lá. Coríntios, Efésios, vai andando. 1 Pedro.
É um livrinho bem curtinho, tá? Está aqui. 1 Pedro 2,6. Amém? Quantos tem? Diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Não será de modo nenhum envergonhado. Se nós cremos em Cristo, se nós estamos aqui, nós adoramos a Ele, e Ele é essa pedra, tudo que nós fizermos em Cristo, Deus vai prosperar a tua vida, vai prosperar o nosso coração e vai nos abençoar. Porque Ele é a pedra, dali que sai toda a construção. Por isso que diz que ninguém pode lançar nenhum outro fundamento, além do que já foi posto, que é Cristo. Ele é a rocha. Por isso que ele diz: sobre essa revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa confissão de fé. Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Você pode dar um amém? Amém. A segunda coisa que eu aprendo é que nós temos que estar firmados na palavra. A igreja é fundada na verdade de Cristo. A igreja que Jesus planejou é construída sobre a palavra. O Léo falou na semana passada. Por isso que aquele que ouve a palavra e a pratica e a exercita é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele vai praticar e ele vai construir. E agora você sabe que para construir, primeiro você precisa o quê? Cavar. Vai tirando o entulho, vai tirando os conceitos equivocados, vai tirando a religiosidade. E cavar não é fácil. Até você encontrar a rocha, que é Cristo, a gente tem que tirar muita coisa. Porque para desaprender é mais difícil do que aprender. Não sei se você sabe. Porque parece que aquilo que a gente aprende, 1, 2, 3, parece que faz parte do nosso caráter. Então Jesus está dizendo: aquele que escuta as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que construiu sobre a rocha. Mas sabe, queridos, quando a gente começou, a pergunta é: o que nós queremos como igreja? E isso queimou nosso coração. E muitos diziam: nós queremos viver o que viveu a igreja primitiva. Nós queremos seguir o modelo da igreja de Atos. Nós queremos viver isso. Porque muitos chegaram de várias denominações, né? Miami vinha católico, vinha Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, e a gente juntava aqui, e cada um querendo fazer a igreja de acordo com o seu conforto. Eu gosto desse jeito porque é o jeito que eu aprendi. O outro vinha da Assembleia de Deus, canelinha de fogo, vamos fazer o manto aqui e vamos tacar fogo nessa igreja. Aí o outro vinha com outra coisa mais conservadora. Mas nós dizemos: vamos viver a igreja do quê? De Atos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2 para a gente ler todos juntos. Amém? Atos capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 42, o 46 e o 47. Amém? E diz assim: todos abriram, amém? Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles perseveravam em 3 coisas: doutrina, que é a palavra, eles tinham comunhão, e eles oravam constantemente. Aí no 46, aí me chama a atenção algo aqui. Olha o que diz o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aí no 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia da comunidade, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, olha só, eles se reuniam em quanto tempo? Todos os dias. E eu entendo que a igreja primitiva, eles não tinham uma visão.
A visão havia se apoderado do coração deles. Cristo havia se apoderado do coração daquele povo, que eles tinham tanto desejo de estar junto, orando, perseverando, que Deus derramava ali uma unção tão grande, e a comunidade via aquele ambiente de restauração, de cura, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, todos os dias. Se eu falar para você assim, olha, a partir da semana que vem, se prepara todos os dias, a maioria das pessoas vai embora da igreja. Eu sei. Agora você imagina, eles também tinham trabalho, eles tinham agenda, naquela época não era ir no supermercado e comprar as coisas, tinha todo um ritual para você preparar. Mas essa paixão, esse amor era tão grande que eles decidiram entregar tudo e servir ao Senhor para alcançar aquela cidade, aquela comunidade. E sabe, queridos, nós estamos vivendo um novo tempo. E nós precisamos entender qual é o fundamento da igreja. Disciples of Christ Church. Igreja, discípulos de Cristo. A igreja é um ajuntamento de pessoas unidas, com aliança com o Pai, aliança um com o outro, aprendendo a vencer a independência de Deus e a independência do meu irmão. Aprendendo a viver essa aliança, contudo, uma aliança tão profunda como irmãos e irmãs, refletindo a união e o compromisso com Cristo. Se eu chamo a Deus de Pai, e você chama a Deus de Pai, o que nós somos? Vou repetir, se eu chamo a Deus de Pai, e você chama a Deus de Pai, o que nós somos? Então olha aí para o seu irmão aí e fala assim, que benção te conhecer, meu irmão. Você é meu irmão. E com isso, nós somos irmãos, família de Deus. E essa aliança, porque o mais difícil para nós é vencer a independência. Natureza, isso está no nosso coração pecaminoso, é a independência. Nós queremos fazer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, e não queremos dar satisfação para ninguém. Essa é a natureza humana. Mas quando você caminha em família, quando você caminha com os irmãos, a sua vida já não te pertence. Agora é um relacionamento vencendo a independência. E até estava conversando com o pastor Nelton, o pastor Léo, essa semana, porque por muito tempo eu fui empresário. Então a minha cabeça é o seguinte, eu já acelero, eu sou um cara meio rolo compressor, já vou decidindo. E aí o Nelton sempre falava, Marcos, por favor, vai com calma, você decidiu sem conversar. Aí eu realmente tive que me arrepender. Aí o Léo trouxe essa forma, falou, não, sabe o que é, pastor? Você teve essa mentalidade de empresário, você vai mudar isso em nome de Jesus. Vamos caminhar em unidade. E aí a semana passada lá na intercessão, o que nós oramos? Nós nem sabíamos o que o Léo ia pregar, sim ou não? Foi exatamente isso, Senhor, nós vamos andar em unidade. Vamos andar um pouco mais devagar, mas eu prometo que a partir de hoje eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos caminhar em unidade. E unidade não começa aqui. Sabe onde começa? Na sua casa. Entre você e o teu cônjuge. Aí começa, porque se funcionou aí, vai aonde? Funcionar aqui. Vai funcionar com Deus lá, né? Relacionamento com Deus, eu venço a independência de Deus e na horizontal com meus irmãos. Amém? Quantos querem aqui andar em unidade? Então, a terceira e último ponto que eu quero trazer, quero convidar o Ministério de Louvor para eles já virem aqui se posicionando. A igreja que Jesus capacitou é capacitada, facultada, exercitada por Ele. Ele é que capacita cada um. Ele é que unge cada um. Ele é que escolhe cada um. E quando Ele te escolhe, Ele te capacita. Porque Deus não chama aqueles que são capacitados, mas Ele vai capacitar aqueles que Ele escolhe. Amém, igreja?
Em Efésios 4:8 diz assim: por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele levou o cativo e deu o que para você? Diga assim: eu recebi dons. E esse dom é a capacitação para a gente fazer o que Deus nos chamou. Isso é maravilhoso, é espetacular, é a primeira evidência da presença de Deus na igreja, a unção e a capacitação. Antes, isso era reservado para alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns reis, e hoje está disponível para mim e para você através de Cristo. Está disponível para a tua vida. E aí eu quero ler esse último versículo com vocês. 1 Pedro 2:9. Quero que você grave bem isso. A igreja que o Senhor planejou, a igreja que o Senhor sonhou, ela está aqui em 1 Pedro 2:9, para você entender quem você é. Porque muitas pessoas têm crise de identidade hoje em dia. Muitas pessoas estão sem saber por que eu estou aqui, quem eu sou. E eu quero que você leia 1 Pedro 2:9 comigo, amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os dons nos dão poder para fazer a missão de ser e fazer discípulos de todas as nações. E o discipulado nada mais é que a transformação do caráter de um homem que precisa de transformação para vencer a independência, para tirar as mazelas, tirar os pecados e ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. E você não diga que eu sou uma bênção só porque eu prego. Pergunte para minha esposa, pergunte para os meus filhos, pergunte para os meus colegas de trabalho. Aí você vai saber se realmente eu sou uma bênção ou não. Porque o que realmente vai revelar se uma pessoa é discípulo são os frutos do Espírito: paz, alegria, benignidade, bondade, amor, domínio próprio. Essas coisas, porque pelos frutos os conhecereis. E sabe, queridos, pode ir tocando ou fazendo alguma coisa aí, por favor. Está muito parado. Faz aí um sonzinho aí, pelo menos para dar animar o pessoal aqui. Eles estão muito quietos. Sabe, queridos, quem vai falar que realmente nós somos uma bênção é aquelas pessoas que estão mais perto de nós. Principalmente a minha esposa, que convive comigo 24 horas por dia. Meus filhos, meus amigos de trabalho, os amigos de ministério. Deus pode usar até um jumento se quiser. Não estou me chamando de jumento, não confunda, tá? Deus pode usar até um jumento. Não é questão de falar bem, mas é questão de ter o amor de Cristo no nosso coração. De falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Daquilo que Deus tem feito nessa igreja, na tua vida. É isso. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho do que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. Amém? Quantos recebem? Eu não sei para quem que eu estou pregando, mas Deus está dizendo: quando que você vai entregar a sua vida completamente sem reservas? Chega de desculpas, igreja. É hora de viver o Evangelho, largar o pecado, a mentira, essa vida fria de simpatizante e viver o Evangelho de Cristo. Viver o verdadeiro Evangelho de Deus. O amor de Deus vai inundar os nossos corações. Os dons é para serviço do corpo. E eu quero agradecer cada líder de GE que tem auxiliado a pastorear.
a igreja. E tem sido homens e mulheres de Deus que têm apoiado a cuidar daqueles que estão chegando. E eu lembro que lá no livro de Êxodo, Moisés estava com uma multidão andando pelo deserto, levando para a terra prometida. E ele estava fazendo tudo o que ele sabia. E aí chega Jetro. Moisés havia aberto o mar. Moisés fez as 12 pragas do Egito. Moisés falava com Deus na nuvem. Moisés tinha um relacionamento pessoal. E chega o sogro dele e fala: Moisés, o que você está fazendo não está bom, está errado. E sabe o que mais me impressiona na vida desse homem de Deus? A humildade. Ele poderia falar: ei, Jetro, hello, eu que tenho aqui um relacionamento direto com Deus, você vem me falar que eu estou fazendo errado? Mas ele recebeu. E Jetro dá um conselho para ele, que é o projeto Jetro. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Ponha eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E aqui é o que é a igreja sendo multiplicada. Homens e mulheres que vão ajudar a cuidar daqueles que Deus vai mandar. A igreja vai crescer, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Deus conta com você. E sabe, queridos, eu quero concluir, queria convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus. Hoje nós celebramos aqui 26 anos de existência do ministério, gratos ao Senhor por cada irmão, por cada família nessa caminhada. Mas o Senhor hoje nos levanta como aqueles que em qualquer época lembrará o motivo que nos trouxe até aqui: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu quero dizer que o teto que nós chegamos aqui, nós como pastores, os que estão aqui há mais tempo, vai ser o piso para essa nova geração que Deus vai trazer. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Queria que você levantasse a sua mão. E eu quero orar sobre a tua família. Eu quero orar sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pelos meus irmãos, por essa família tão abençoada que o Senhor nos trouxe aqui, Pai, nessa cidade, como imigrantes. Muitos que vieram de lugares diferentes do Brasil, outros que nasceram aqui. Mas eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos colocou aqui juntos como família, para fazer diferença nessa geração. E eu quero abençoar a vida de cada um deles, dizendo: tu és uma bênção, você é abençoado e você é um abençoador. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E você é a igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, igreja?